Boa noite. Buenas noches. Eu não falo em espanhol. Yo no hablo español, Infelizmente. infelizmente. Irmãos, estou muito feliz em estar aqui. Hermanos, estoy muy feliz de estar acá. E eu quero fazer uma pergunta. Y yo quiero hacer una pregunta. Quem conhece Florianópolis? ¿Quién conoce Florianópolis? Quem já ouviu falar? ¿Quién ya escuchó hablar? Quem já ouviu falar das praias do Brasil? ¿Quién escuchó hablar de las playas de Brasil? Quem já ouviu falar em Grêmio? ¿Quién ya Melhor time do Brasil. escuchó hablar del mejor equipo de fútbol de Brasil? Estou brincando, irmãos. Estoy haciendo un chiste, hermano. É isso. Eu quero começar falando que eu fui missionária Yo quiero comenzar hablando que fui misionaria em uma das cidades en una de las ciudades que mais tem argentinos no Brasil. que más tiene argentinos en Brasil, Isso, Florianópolis. Florianópolis. E hoje Y hoy estou vivendo na cidade de Curitiba estoy viviendo en la ciudad de Curitiba e trabalho com as mulheres em nossa convenção. y trabajo con las mujeres en nuestra congregación. Terceira idade, convenção. Convención. Com crianças, Con niños, terceira idade. con personas ya grandes. E o pastor Samuel, depois El eu pastor Samuel é o nosso secretário executivo. es nuestro secretario ejecutivo E envia e manda um abraço para a igreja. y manda un abrazo para toda la iglesia. Nós brasileiros Nosotros los brasileros estamos muito felizes estamos muy felices pela recepção de vocês, por el recibimiento de ustedes, pelo amor de vocês. por el amor de ustedes. Nos sentimos amados, Nos sentimos amados, nos sentimos cuidados, nos sentimos cuidados e louvamos a Deus por cada um de vocês. y alabamos a Dios por cada uno de ustedes. Hoje à noite, Hoy a la noche, um irmão fez uma pergunta. un hermano me hizo una pregunta. O que mais chamou a atenção na Argentina? Lo que más te llamó la atención de Argentina. E eu respondi: o amor dos irmãos. Y yo le respondí: el amor de los hermanos. O seu amor Su amor impactou a minha vida. impactó mi vida. Então, que Deus abençoe vocês. Entonces, que Dios bendiga a ustedes E que vocês continuem assim. y que ustedes continúen así. Estão demonstrando Están demostrando que são os discípulos do Senhor que son Jesus. discípulos del Amém? Señor Jesús. Sintam o nosso abraço brasileiro. Sientan nuestro abrazo brasilero. Meu pai é pastor. Mi papá es pastor E no Brasil, y en Brasil nós dizemos que os pastores contam muitas piadas. decimos que los pastores cuentan muchos chistes. Então, meu pai faz assim. Entonces mi papá hace así. Todos façam assim. Todos hagan así. Agora fechem os braços. Ahora cierren los brazos. Sintam o abraço dos Sientan el brasileiros. abrazo de Brasil. Muito bem. Muy bien. Agora vamos para outra parte, senão eu vou ficar. Eu gosto muito de falar. Ahora voy a hablar de la otra parte, pero si no, me gusta mucho hablar. Muito. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Abre a Bíblia em Filipenses. Que abran la Biblia en Filipenses. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 10 até o 13. Versículo 10 hasta el 13. Vou pedir para a Inahi ler, por favor. Bueno. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 14. Amém. Nessa noite eu quero falar
quero fazer uma pergunta. En esta noche yo quiero hacer una pregunta. Quem é a sua força? ¿Quién es tu fuerza? Onde está a sua força? ¿Dónde está tu fuerza? Nós acabamos de ler um texto Nosotros acabamos de leer un texto escrito pelo apóstolo Paulo, escrito por el apóstol Pablo, grande homem de Deus. un gran hombre de Dios. Se eu fosse perguntar a você, Si yo les preguntara a ustedes, quem é um dos homens que mais impactam a sua vida, mais marcam a sua vida na Bíblia? ¿quién es el hombre que más impacta, que más marca de la Biblia en tu vida? Muitos responderiam Paulo. Muchos responderían Pablo. Paulo era um grande homem de Deus. Pablo era un gran hombre de Dios. E quando ele estava preso, Y cuando él estaba preso, ele nos ensinou dos grandes segredos da vida cristã. él nos enseñó uno de los grandes secretos de la vida cristiana: Contentamento. contentamiento. Quem de nós, ¿Quién de nosotros, estando preso, estando preso, diria o que nós acabamos de ler? diría lo que nosotros acabamos de leer? Paulo nos mostra duas formas de vivermos. Pablo nos muestra dos formas de vivir. Muitas vezes nós estamos vivendo tempos calmos. Muchas veces nosotros estamos viviendo tiempos calmos. No Brasil diríamos calmaria, tranquilidade. En Brasil diríamos con mucha tranquilidad. Mas também nós vivemos momentos muito difíceis. Pero también vivimos momentos muy difíciles. Vamos então, vamos voltar ao texto. Vamos a volver al texto que leímos recién. No versículo 10, En el versículo 10, Paulo fala que a igreja de Filipos Pablo habla que la iglesia de Filipos renovou o interesse por ele. renovó el interés por él. O que isso quer dizer? Ele estava preso Lo que quiere decir es que él estaba preso e a igreja o ajudou. y la iglesia lo ayudó. A igreja deu uma oferta. A igreja demonstrou cuidado por Paulo. La iglesia dio una oferta, Demonstrou demostró un cuidado. cuidado por Pablo, Demonstrou o amor. demostró el amor. E Paulo nos diz no versículo 11 Y Pablo nos dice en el versículo 11 que ele sabia que él sabía viver contente vivir contento nos dias felizes en los días felices, e nos dias tristes. en los días tristes también. Mas ele estava muito contente Pero él estaba muy contento porque a igreja de Filipos, porque la iglesia de Filipos demonstrara o seu amor por ele. demostró el amor por Pablo. Mas eu não tenho facilidade em falar com tradução. Yo no tengo facilidad de hablar con traducción. Isso, primeira vez que estou falando com Primera tradução. vez que estoy haciendo esto con traducción. Então, nós vamos ver agora. Olha, estou um pouquinho enrolada. Estoy un poquito mareada. Isso. Paulo então diz que ele aprendeu a viver contente nos dias difíceis e nos dias tranquilos. Pablo dice que él aprendió a vivir contento tanto en los días difíciles como en los días calmos. Vamos ver primeiro, vamos falar um pouquinho. Vamos a hablar un poco Sobre os dias tranquilos. sobre los días tranquilos. Muitas pessoas Muchas personas acham encuentran que é fácil que es fácil viver bem os dias tranquilos. vivir bien en los días tranquilos. Mas, infelizmente, Pero infelizmente, quando tudo está calmo, cuando todo está calmo, muitas pessoas se afastam de Deus. muchas personas se apartan de Dios.
Aqui acontece isso também. Acá pasa esto también. Sim. Os dias calmos. En los días calmos, Nos dias calmos, Deus molda o nosso caráter. en los días calmos, Dios muda, transforma nuestro carácter. Paulo diz no versículo 12 Pablo dice en el versículo 12 que ele passou momentos de abundância, que él pasó momentos de abundancia, onde ele estava bem alimentado, en donde él estaba bien alimentado, onde ele tinha muitas condições financeiras. donde él tenía muchas condiciones financieras. Então, isso demonstra que nós podemos ter fases nas nossas vidas. Entonces Momentos. eso demuestra que nosotros podemos tener fases en nuestras vidas, momentos Onde tudo está muito bem. donde todo está muy bien. Mas nós temos algumas lições que podemos aprender. Pero también tenemos muchas lecciones que podemos aprender. Uma delas é: Una de ellas es: precisamos buscarmos ser fiéis nos dias bons. necesitamos aprender a ser fieles en los días buenos. Não podemos esquecer No podemos olvidarnos do nosso Senhor. de nuestro Señor. Outra lição: Otra lección: nós devemos celebrar os dias bons. nosotros debemos celebrar los días buenos. Eu conheço algumas pessoas Yo conozco algunas personas que sempre destacam os momentos ruins, destacam os problemas. yo conozco personas que siempre destacan los momentos malos, Si eu los fa- problemas. Isso, se eu falo, estou com dor de barriga. Si yo digo, estoy con dolor de panza, De pança? Ela diz, eu estou com dor de pança, de cabeça, de pé, de nariz, de tudo. yo digo, estoy con dolor de panza, de cabeza, ¿Entendieron? de pie, de todo. Muitas vezes, Lo que quiere decir es que muchas veces nos duele algo, pero generalizamos el problema. isso, nós destacamos os problemas. Nosotros destacamos el problema E esquecemos de agradecer a Deus, y nos olvidamos de agradecer a Dios, porque tudo está calmo. porque todo está calmo. Quando tudo está bem, Cuando todo está bien, você tem agradecido a Deus? ¿vos agradeciste a Dios por esos momentos en donde todo estaba calmo? Precisamos celebrar os dias bons. Necesitamos celebrar los días buenos. Paulo diz: Pablo dice: eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Pablo dice que él aprendió a vivir contento en todas las circunstancias. Então, louve a Deus pelos dias calmos. Entonces, alaba a Dios en los días buenos. Posso ouvir um amém? ¿Puedo oír un amén? Amém. Amén. Em todo o livro de Filipenses, En todo el libro de Filipenses, Paulo fala sobre a alegria. Pablo habla sobre la alegría. Esta é a carta conhecida por ser a carta da alegria. Es la carta conocida por ser la carta de la alegría. E Paulo estava, Y Pablo estaba, o quê? ¿cómo estaba Pablo? Estava preso. Preso. Paulo, mesmo na prisão, ele dizia para a igreja: fique alegre. Él, estando preso, él animaba a la iglesia de que sigan alegres. Ele sempre falava: seja alegre, alegre-se. Él les decía, sean alegres, alégrense. Nós passamos por momentos muito difíceis. Nosotros pasamos por momentos muy difíciles, Mas também passamos por momentos muito bons. pero también pasamos por momentos muy buenos. Então não podemos deixar de agradecer a Deus Entonces no podemos dejar de agradecer a Dios em todo tempo. en todo tiempo.
Deus é fiel. Dios es fiel. Amém? Deus é fiel e precisamos ter um coração grato. Y necesitamos tener un corazón agradecido. Então, Entonces, você tem vos tenés, agradecido a Deus vos fuiste agradecido con Dios pelos dias bons? por los días buenos. Se sim, Si es sí, muito bem. muy bien. Se não, Se é não, comece agora. Comenzá ahora. Paulo, quando ele diz, aprendi a adaptar-me em toda circunstância, Cuando Pablo dice, aprendí a adaptarme en todas las circunstancias, ele nos mostra os dias bons. Él nos muestra los días buenos E agora nós vamos para o outro lado da história. y ahora nosotros nos vamos para el otro lado de la historia. Nós também passamos Nosotros también pasamos por dias difíceis. por días difíciles. E o que nós devemos, como nós devemos agir nos dias difíceis? ¿Y cómo nosotros debemos actuar en los días difíciles? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês Me gustaría que ustedes abran sus Biblias em 2 Coríntios, en 2 de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 24 versículo 24 até 27. hasta 27. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. 27 también. Tá bom. Se tem homem na Bíblia Si hay un hombre en la Biblia que foi fiel que fue fiel na tristeza, en la na tristeza, dificuldade, en la dificultad, foi o apóstolo Paulo. fue el apóstol Pablo. Acabamos de ler Acabamos de leer que ele foi açoitado, que él fue azotado, humilhado, humillado, passou por muitos momentos difíceis. pasó por muchos momentos difíciles. E esse mesmo homem Y ese mismo hombre disse: dice, aprendi a estar contente em todo o tempo. aprendí a estar contento en todo tiempo. E isso inclui os momentos difíceis. Y eso incluye los momentos difíciles. No Brasil, há um grande problema na igreja. En Brasil hay un gran problema dentro de la iglesia. Da igreja evangélica, não estou dizendo batista, na igreja evangélica em geral. No estoy hablando solamente de los bautistas, sino estoy hablando de la iglesia evangélica en general. Há algumas igrejas Algunas iglesias que pregam que predican que o cristão não pode sofrer. que el cristiano no puede sufrir. Se você está sofrendo, você está em pecado. Si vos estás sufriendo, vos estás en pecado. E nós Y nosotros temos nos levantado nos hemos levantado para dizer, para decir, para relembrar para hacer acordar que como cristãos, que como cristianos nós também podemos passar dificuldades. nosotros también podemos pasar A dificultades. nossa vida não é uma novela romântica. Nuestra vida no es una novela romántica. A nossa vida é real. Nuestra vida es real. E através das lágrimas, Y a través de las lágrimas, o Espírito Santo el nos Espíritu transforma. Santo nos transforma. Nós não gostamos de sofrer, Nosotros no nos gusta sufrir, mas nós precisamos sofrer. pero necesitamos sufrir. Nós necessitamos Nosotros necesitamos desses momentos difíceis. de esos momentos difíciles. Nós olhamos para o apóstolo Paulo Nosotros miramos para el apóstol Pablo e nesses momentos difíceis, y en esos momentos difíciles ele diz: eu sou contente.
Él dice, yo estoy contento. Eu sei viver os dias bons e os dias ruins em fidelidade. Yo sé vivir en los días buenos y en los días malos con fidelidad. Nos momentos difíceis, En los momentos difíciles, nós devemos olhar nosotros debemos mirar para o versículo 13. para el versículo 13. Filipenses 4:13 diz assim: Filipenses 4:13 dice así: tudo posso naquele que me fortalece. todo puedo en aquel que me fortalece. Não é tudo tenho naquele que me fortalece. No dice todo tengo en aquel que me fortalece. É tudo posso suportar, porque Deus é a minha força. Todo puedo soportar porque Dios es mi fuerza. Quem é a sua força? ¿Quién es tu fuerza? Onde está a sua força? ¿Dónde está tu fuerza? Paulo disse: Jesus é a minha força. Pablo dice, Jesús es mi fuerza. Se eu tiver dias felizes, Si yo tengo días felices, Jesus é a minha força. Jesús es mi fuerza. Se eu viver dias tristes, Si yo vivo días tristes, Jesus continua sendo a minha força. Jesús continúa siendo mi fuerza. É Ele que me consola. Es Él quien me consuela. É Ele que me renova. Es Él quien me renueva. E é Ele que faz milagres nas lágrimas. Y es Él quien hace milagros en mis lágrimas. Eu me lembro Yo me acuerdo que quando eu era uma adolescente, que cuando yo era un adolescente, meu pai mi papá foi para o seminário. fue para el seminario. Ele já tinha 48 anos. Él ya tenía 48 años E teve que deixar a minha família em uma cidade y tuvo que dejar a mi familia en una ciudad e foi viver em outra. y él fue a vivir en otra ciudad. Na cidade de onde esses meninos estão estudando. En la ciudad donde esos chicos Esse- están estudiando. Isso. E quando ele estava no segundo ano do seminário, Y cuando él estaba en el segundo año del seminario, ele decidiu él decidió largar o seminário, dejar el seminario. porque ele não tinha mais condições financeiras de pagar o seminário. Porque él no tenía más condiciones financieras de pagar el seminario. E Deus fez um milagre nesse tempo. Y Dios hizo un milagro en ese tiempo. Na nossa igreja, Nuestra iglesia, muito pequenininha, muy chiquitita, tinha uma irmã que era solteira tenía una hermana que era soltera e era muito rica. y era muy rica. E quando ela, antes dela morrer, Y antes de ella morir, ela fez um testamento. ella hizo un testamento. E ela deixou para a minha família, deixou para o meu pai e para a minha mãe Ella dejó en Para el la familia. testamento para la familia um valor em dinheiro un valor en dinero suficiente suficiente para pagar todo o seminário do meu pai. para pagar todo el seminario de mi papá. Ainda por cima nos deu um apartamento Todavía nos dio un apartamento, e também o departamento. dinheiro suficiente para comprar um carro también nos dio dinero suficiente para comprar un auto, para o meu pai poder ir ao seminário. para mi papá poder ir al seminario. Quando meu pai desistiu, Cuando mi papá desistió, falou: Deus, eu não tenho mais o que fazer com as minhas mãos. él dijo, Señor, yo no tengo más que hacer con mis manos. Deus foi a força dele. Dios fue la fuerza de él. Deus foi a força da minha família. Dios fue la fuerza de mi familia. E esse é um testemunho para minha vida. Y ese es un testimonio para mi vida. Que Deus é fiel Que Dios es fiel nos dias bons en los días buenos, e nos dias ruins. en los días malos. E eu gostaria de deixar essa mensagem E- para vocês. Y a mí me gustaría dejar este mensaje para ustedes. Busque ser fiel a Deus. Tienen que ser fiel a Dios. Nos Busquen días- ser fiel a Dios Nos dias bons. en los días buenos. Para que nos dias ruins Para que en los días malos
Deus seja a sua força. Dios sea tu fuerza. Não desista do Senhor. No desistas del Señor. Faça de Jesus Cristo a sua força. Hacé de Jesucristo tu fuerza. Sem Ele você não pode fazer nada. Sin Él, vos no podés hacer nada. E se você não conhece a Jesus, Y si vos no conoces a Jesús, eu quero te convidar, entregue a sua vida a Ele. yo quiero decirte que entregues tu vida a Él. Ele transformou o homem que escreveu o texto que nós lemos. Él transformó el hombre que nosotros, del texto que nosotros leímos. Ele transformou a minha vida. Él transformó mi vida. E Ele quer transformar a sua vida. Y Él quiere transformar tu vida. Porque há vida em Jesus. Cadê o texto daqui? Hay vida en Jesús. Porque há vida em Jesus. Porque hay vida en Eu Jesús. quero convidar o grupo de louvor para vir até aqui à Yo quiero frente. invitar al grupo de alabanza que vengan acá al frente. E eu quero dizer, Y yo quiero decir, faça de Deus hacé de Dios a sua força. tu fuerza. Amém? Amén. Quem é a sua força? ¿Quién es tu fuerza? Você pode fazer alguma coisa sozinho? ¿Vos podés hacer alguna cosa solo? Quero ouvir mais alto. Quiero oírlo más alto. Não. No. Quem é a sua força? ¿Quién es tu fuerza? Amém, igreja. Quero convidá-los Quiero invitarlos para dizermos ao nosso Deus para decir a nuestro Dios que Ele é fiel. que Él es fiel. Fiquem de pé. Pónganse de pie. Ele é fiel. Él es fiel. Amém, igreja? Amém.